O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também um rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, maldito o homem que confia no homem. Esta palavra, muitas vezes, ela é compreendida como se a palavra de Deus quisesse dizer que maldito é o homem que confia na pessoa humana, que a pessoa humana não é digna de confiança. E não é isso, pelo amor de Deus. Imagine se nós não confiássemos nos amigos, se a esposa não confiasse no marido, o marido na esposa, se os fiéis não confiassem no seu pastor, no seu sacerdote. Não é isso o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Maldito o homem que confia no homem significa maldito o homem que põe a sua confiança, que põe a confiança da sua vida, que põe o sentido da sua vida naquilo que é humano, naquilo que é passageiro. Aí sim, isso é bem diferente. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana. Percebe que aqui a segunda frase já põe luz naquilo que a primeira afirmação quer nos ensinar. Maldito, triste, infeliz, desgraçado é aquele que põe a sua confiança nas coisas passageiras. Desgraçado, maldito, infeliz é aquele que não põe a sua confiança no que é eterno. Maldito, desgraçado, infeliz é aquele que faz consistir a sua vida na busca das coisas aqui da terra e não
se esforça por encontrar as realidades espirituais. Esforçai-vos por aquilo que não passa, dirá Jesus no Evangelho de São João. Esforçai-vos, labutai pelo pão que não passa, pelo alimento que não passa. Enquanto a gente vê que muitos lá fora e dentro da igreja se esforçam por aquilo que é passageiro, fazem até da sua religião um caminho para alcançar o que passa, isto é, buscam a Deus sempre com um intuito, com um objetivo passageiro. Busca a Deus para alcançar um emprego, busca a Deus para ter um bom casamento, busca a Deus para alcançar saúde. Nada disso é mal, mas tudo isso é passageiro. Se você só busca a Deus pelo pão cotidiano, você é maldito, você é infeliz, você é um desgraçado, isto é, você é uma pessoa carente da graça de Deus. Então, pedir a Deus a verdadeira sabedoria, para que, caminhando entre as coisas que passam, nós foquemos naquilo que não passa. Caminhando entre as coisas que passam, nós queiramos abraçar, nós queiramos nos apegar ao que não passa, Deus, porque senão essa palavra caberá a nós. Nós seremos malditos, nós seremos infelizes, nós seremos desgraçados. E nós, consequentemente, uma pessoa que faz consistir a sua força no que é passageiro, ela necessariamente, consequentemente, ela acabará por idolatrar as coisas passageiras, porque quando você foca a sua vida em Deus, Deus abre o seu coração para os irmãos, Deus torna o seu coração semelhante ao dele. Mas quando você foca o seu coração nas coisas deste mundo, o príncipe deste mundo, o diabo, tornará o seu coração tão mau quanto o dele. Nós iremos voltar a esta reflexão, mas continuemos aqui na primeira leitura. Pois bem, o profeta Jeremias, imagine o profeta Jeremias sofrendo, lembra, né? Que eu sempre falo que o profeta Jeremias é aquele profeta meio melancólico, completamente, transbordantemente melancólico, fiel a Deus, mas um pouco fiel também ao seu temperamento. Então ele chora, ele se lamenta, mas ele não abandona a Deus. Ele chora, ele se lamenta, mas ele não tira os olhos de Deus. E ele então, no meio do seu sofrimento, em meio às suas perseguições, ele diz o quê? Maldito o homem que coloca a sua esperança nas coisas deste mundo. Ele é como um cardo, ele é como um cacto, uma planta seca, uma planta rugosa, espinhosa. Ele é como um cardo no deserto. Ele não chega à floração, ele vegeta na secura do ermo e na região salobra e desabitada. Então a imagem aqui, ela é deprimente, é um cardo seco numa região, no ermo. Mas aquele que confia no Senhor, é diferente. Ele pode até sofrer, de alguma maneira, ele está falando até de si. Ele pode sofrer, mas ele não vai minguar. Ele pode até passar por dificuldades, ele passará por dificuldades. Se ele existir neste mundo, tereis dificuldades. Ele passará por dificuldade, mas ele não se desesperará.
Aqui, Jeremias, de alguma maneira, deve ter servido de inspiração para São Paulo, quando diz: somos em tudo atribulados, mas não desamparados. Estamos perplexos, mas nunca desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Então São Paulo diz isso. Jeremias vai falar isso também com outras palavras. Olha para a sua vida, perseguida, maltratada, querem matá-lo. E ele diz: mas quem confia no Senhor, quem coloca a sua esperança em Deus, é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Isto é, pode vir o calor. Por calor aqui, entendamos, pode vir a tribulação, a dificuldade, podem vir as perseguições, mas ele é como uma árvore plantada próximo das águas, suas raízes são profundas. Dirá Jesus, é como uma casa construída sobre a rocha. Vem a tempestade, o vendaval e não destrói a casa. Por quê? Porque ela está construída sobre a rocha. Diante disso, meus santos, nós devemos imediatamente nos perguntar: e eu? E a minha vida? Eu coloco a minha esperança no Senhor? Eu tenho a minha força no Senhor? Então, não se desespere. Mesmo em meio às suas dificuldades, elas não vão prevalecer. A destruição não será a última palavra. Por você, meu santinho e minha santinha, que de santinho pouco tem, faz consistir a alegria, o brilho dos seus olhos nas coisas passageiras. Você vive buscando as coisas passageiras, você vive buscando as coisas do homem, as coisas fugazes, as coisas imanentes deste mundo, que são como o orvalho da manhã, que mal o sol se levanta, já desapareceu. Então esta sabedoria de fazer consistir, de construir a própria vida sobre as promessas de Deus, de focar, o seu coração, os desejos do seu coração nas coisas do alto, nas coisas de Deus, e não nas coisas da terra, nas coisas do mundo. Porque se você faz consistir a sua alegria nas coisas do mundo, o príncipe deste mundo tornará o seu coração semelhante ao dele. E é o que nós podemos ver no evangelho de hoje com o rico Epulão. Meus irmãos, o rico Epulão, ele vai para o inferno não por ser rico, de maneira nenhuma. O rico Epulão vai para o inferno por ser epulão, por ser banqueteador, por ser gastador e por estar fechado às necessidades do pobre mendigo que está à sua porta. Isto é, ele está tão focado nas coisas passageiras, o seu coração está tão encharcado das coisas do mundo, que ele não está aberto para mais ninguém. Então diz aqui que ele dá festas, banquetes, e tem um mendigo à sua porta, com o qual ele não se importa. E ele poderia até dizer: mas eu nunca nem vi. Se bem que ele viu, na hora do desespero, sabia até o nome dele: Lázaro, molha aqui a minha língua. Mas ele poderia dizer que nem viu, mas não viu por ignorância culposa, porque estava tão ensimesmado, estava tão fechado apenas e tão somente nas suas necessidades e no seu egoísmo, que se tornou cego às necessidades alheias. Mas e aí é
diametralmente oposta a uma outra realidade. Quanto mais focado você está em Deus, mais Deus faz com que o seu coração se esqueça de si e se lembre do outro. E aqui, quando eu digo se esquecer de si, não é no sentido doentio, clínico, no sentido negativo. Não, é uma pessoa que ela não está em si mesmada, fechada apenas e tão somente nas suas necessidades e nos seus sofrimentos, mas é uma pessoa que até sofre menos. Por quê? Porque ela está voltada para as necessidades dos outros. Ela é mais facilmente grata, agradecida, porque ela sabe que ela tem mais do que merece, e está consciente de que tem mais do que muitos que passam por necessidade e aflição. Então, o rico Epulão, fechado no seu egoísmo, atento apenas às suas necessidades, se esquece daquele, que é apenas uma imagem de tantos outros a quem ele poderia ajudar, sem nem comprometer, digamos, aos seus interesses neste mundo. Ele morre também Lázaro, e aí a situação se inverte. Diz que Lázaro, o pobre, que tem nome, é Lázaro, ele é levado para o seio de Abraão. É uma das expressões para falar a respeito do céu. Também outra coisa aqui, tá, meus irmãos? Numa parábola, sempre se tem um ensinamento principal. Não é que tudo se aplique ao pé da letra. Então é óbvio, se nós lermos o Evangelho como um todo, e não apenas esse trecho, está óbvio que Lázaro não vai para o céu simplesmente porque é pobre, simplesmente porque é desprovido de bens, né? Não tenhamos aqui uma visão simplesmente socialista. Lázaro vai para o céu porque aprendeu a colocar sua confiança no Senhor, porque era piedoso, porque não tinha se revoltado contra Deus no seu sofrimento, nas suas necessidades. E o rico, do qual nem sequer sabemos o nome, porque o objetivo aqui é focar no erro cometido por esse rico, de modo que cada um aqui coloque o seu nome, que eu, ao ler, eu coloque lá, o Padre Overlan. Será que eu não estou colocando a minha esperança simplesmente no que passa? Mas como, padre, pelo amor de Deus, como é que um padre que celebra a Santa Liturgia, que celebra os sagrados mistérios, os sacramentos, como é ele que prega a palavra? Sim, meus santos, existe o perigo de um padre fazer todas essas coisas com um olhar meramente humano, com uma preocupação nas coisas transitórias, passageiras. Esta tentação nos toca a todos. Existe este perigo de um pobre que nada tem, mas que só pensa nas coisas materiais que não tem, e vive se mordendo de inveja e de raiva porque não tem, e se mordendo de inveja e de raiva de quem tem. Este também vai para o inferno. E existe o rico, fechado na sua riqueza, que não se recorda dos pobres e que se perderá exatamente por causa disso. Recordemos-nos que nós temos na história da igreja reis e rainhas santos. São Luís, rei de França, Santa Isabel, tanto a Isabel de Portugal como a Isabel da Hungria, e outros reis e rainhas santos que não se deixaram dominar, que não se iludiram com a riqueza. E aqui, é claro, o objetivo hoje não é esse, vou só fazer um parênteses. Existem outras riquezas
às quais as pessoas podem se apegar e se fechar à ação da graça: a beleza, a saúde, a fama, as pessoas, a inteligência. As pessoas podem se fechar de tal maneira a esses dons, que se elevam a si mesmas a um pedestal de dignidade, humilhando o outro e esquecendo-se de Deus. Recordem que o diabo não tinha dinheiro, mas era muito rico, rico de dons, e se envaideceu de tal maneira que queria ser mais do que Deus, não obedecendo a Deus, embora não tivesse um centavo no bolso, que não tinha, porque não tinha roupa para ter bolso, entende? Mas não irei aqui entrar neste ponto, mas já deixo para que você saiba que por riqueza que pode nos tentar e a quem podemos idolatrar, fechando-nos para Deus, outras realidades se aplicam, não apenas a riqueza material. Mas voltemos para cá, que o Evangelho hoje nos fala sobre isso. Pois bem, diz então que Lázaro é levado para o seio de Abraão, e o rico Epulão, que conhecia, ele não apenas era um homem fechado às necessidades dos outros, mas era fechado às necessidades do pobre, por causa do seu fechamento a Deus. Diz lá o livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7: não endurecerás teu coração, e não fecharás a mão diante do teu irmão necessitado. Peguei apenas uma citação dentre tantas outras que diziam aos homens do Antigo Testamento que eles deveriam ser bons, que eles deveriam ser generosos por obediência a Deus. Mas ele, fechado no que tinha, perdeu-se eternamente. Meus irmãos, nós hoje então, cada um com as suas tentações, somos chamados a escolher se nós queremos ser um cardo, se nós queremos ser um cacto, se nós queremos ser uma planta seca, fechada em si mesma, fechados nos nossos egoísmos, ou se nós queremos ser uma planta bela, plantada à margem das águas, porque confiamos no Senhor. O salmo de hoje, ele retoma esta ideia. Jeremias falou, mas o salmo ele retoma, dizendo aqui: feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos. Tenha cada vez mais, pense cada vez mais no seu futuro, de modo que justifique a sua falta de generosidade. Que não entra, feliz aquele que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra o seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Quem é esse justo? A quem ele é semelhante? Ele é semelhante a uma árvore. Jeremias fez a mesma comparação. Ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar, e eis que tudo que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Meus irmãos, que diante desta liturgia da palavra tão rica, nós nos reconheçamos doentes. Que ninguém aqui saia da igreja dizendo: esta palavra não se aplica a mim, eu sou um justo, a minha vida é como uma árvore à beira da torrente, eu vivo produzindo frutos. Que nós não nos esqueçamos que a nossa alma está sempre em perigo. Que nós não nos esqueçamos de que o nosso coração, ele é doente,
ele é idólatra, ele está sempre tentado a se apegar a algo que não é Deus, e de Deus se esquecer, e consequentemente se esquecer dos seus irmãos. Ofereçamos a Deus o nosso coração. Daqui a pouco, na liturgia eucarística, o padre receberá pão e vinho e oferecerá a Deus, que derramará sobre eles o Espírito Santo, transformando-os em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Ofereça o seu coração seco, ofereça o seu coração idólatra, ofereça o seu coração doente, ofereça o seu coração fechado às necessidades do irmão, ofereça o seu coração desobediente a Deus e suplique: meu Deus, que o mesmo Espírito seja derramado sobre o meu coração, para que ele se transforme, assim como o pão se transforma no teu corpo e o vinho se transforma no teu sangue, que este meu coração, tão de pedra, tão de carne, se transforme num coração semelhante ao teu, manso, humilde, generoso, cheio de misericórdia e compaixão. Que só assim, meus irmãos, tendo um coração semelhante ao de nosso Senhor, nós iremos, no final das nossas vidas, alcançar a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.